Em continuação, nós vamos estar falando sobre o profeta Sofonias. Sofonias, que tem a tradução do seu nome, o seu significado: o Senhor esconde ou protege. Ele viveu na época de 640 a 609 a.C. Ele era do Reino do Sul. Ele tinha um parentesco com Ezequias, que era o seu tataravô, segundo nós podemos consultar alguns estudiosos. Certamente ele era descendente da família real, né? E nós vemos que ele viveu durante o reinado de Josias, que era de Judá. Josias, ele era muito jovem quando ele começou a reinar, era menor de idade ainda. Então nós vemos que ele vem falar, né, da situação que o povo estava em total afastamento de Deus, as injustiças, corrupção e domínio estrangeiro sobre o povo. Então, nós vemos com Abacuque questionando Deus e vemos Sofonias fazendo menção basicamente da mesma situação que o povo se encontrava. Veja que total afastamento, por quê? Porque o povo estava na idolatria. O povo estava cultuando a Baal, Moloque e outros deuses. Vale lembrar que Moloque era um deus no qual ele recebia os seus sacrifícios, né? Eram crianças. Crianças eram colocadas. Ele era uma estátua feita de bronze, corpo de homem, cabeça de touro. As suas mãos também eram de bronze, no qual se esquentava as suas mãos e as crianças eram lançadas na mão dessa estátua. Então veja que Israel estava totalmente longe do que Deus havia designado para eles. Veja que eles estavam tão distantes porque Deus jamais aceitou sacrifício humano. Deus nunca pediu sacrifício humano. Nunca aceitou o sacrifício humano. Então, nós observamos que o quadro era muito ruim naquela época. Página 87 vem falando que os homens estavam vivendo no luxo, negando a intervenção divina. A cidade não obedeceu à sua voz, não aceitou a correção, não confiou no Senhor e não se aproximou do Senhor. E nessa questão aí estavam envolvidos os regentes, os príncipes, juízes, profetas e sacerdotes, que eram todos corruptos. Então veja, além da idolatria do povo, que era sancionada
pelo sacerdote, os príncipes das tribos também eram coniventes com isso. Então nós olhamos um quadro totalmente negativo aos olhos do Senhor nosso Deus. Totalmente negativo. O profeta Sofonias, ele fala muito sobre o juízo, né? O juízo do dia do Senhor. E nós já mencionamos sobre isso, que o dia do Senhor, ele é mencionado porque o dia do Senhor, para eles, era o dia do juízo momentâneo. Era o juízo no qual o povo deveria pagar a sua penitência, onde Deus vinha como um forte, cobrando do seu povo. E também o dia do Senhor vinha como um forte para vencer os seus adversários. Então o dia do Senhor, ele tem significado momentâneo e para nós vindouro, quando da batalha do Armagedon, quando Deus ele vem livrar o seu povo dos seus adversários. Então o profeta ele fala muito sobre isso, sobre o dia do Senhor. Segundo o livro nos fala que um expositor, ele fez um comentário que o capítulo 3, Sofonias, não foi escrito por ele próprio. Uma outra pessoa escreveu o seu livro, o capítulo 3. Vem falando aqui, porque o contraste é muito grande entre o quadro do juízo terrível, devastador, irrevogável e o da restauração. Então, quer dizer, ele acha que, como é que pode um quadro totalmente negativo ainda ter um ponto positivo? Porque Deus, nós sempre falamos sobre isso, todos os livros, até onde nós estudamos, fala sobre o juízo de Deus e também o escape. Por quê? Porque Deus sempre dá um escape, desde que o povo ele venha a se arrepender, Deus sempre dá um escape. E quando se fala em restauração, é justamente isso. A restauração do conserto de Deus com o homem e do homem para com Deus. Então é importante que nós tenhamos isso na mente, que Deus sempre tem a justiça e depois ele vem com a porta aberta, restaurando o seu conceito com o homem, desde que esse homem venha a se arrepender e venha se reaproximar dele. Nós vemos ainda que o livro ele foi dividido no tema desse livro, ele foi colocado no sentido temático, apresentando o aviso de juízo, uma figura do dia do juízo do Senhor, né? Esse aviso de juízo. A segunda retrata um chamado ao arrependimento, e a terceira, por sua vez, aponta uma promessa de restauração. Então nós vemos que Deus avisa, vem com o juízo e abre-se a porta para o arrependido. Vem aqui que o conteúdo do primeiro capítulo de Sofonias pode ser esquematizado. Um juízo impetuoso e destrutivo é anunciado. Uma profecia de destruição da idolatria cumprida no reinado de Josias. Que quando Josias ele assume,
ele derriba todos os altares e restaura a adoração a Deus. O castigo vindouro de Judá exposto sob a figura de um sacrifício, em que as vítimas representam o povo e os convivas representam os invasores caldeus. O juízo cairá sobre todas as classes, os regentes e seus filhos, os servos que saqueiam o povo, os negociantes, os que vivem no luxo, indiferença e ceticismo. Uma descrição do dia de Jeová, o dia da sua vingança sobre os culpados. Então nós vemos o quadro aí, como nós já falamos, ele recai sobre todos. Deus não tem privilegiado. Quer seja grande ou pequeno, estando fora dos planos de Deus, fora da palavra de Deus, certamente a mão de Deus vem e pesa. Com certeza. Então ele vem e cobra a indiferença do povo. Ele vem e cobra a idolatria, enfim, toda a parte negativa, Deus vem e cobra. Um chamado ao arrependimento. Veja que na página 89 vai dizer: Gaza, Asquelon, Asdod e Ecrom eram cidades dos filisteus. Queretitas é outro nome dos filisteus. Etíopes, no tempo de Sofonias, era uma dinastia etíope, governava o Egito. Dentro de 20 anos, todas essas terras, a Filistia, Moabe, Amon, a Etiópia, bem como a Síria, o terror do mundo inteiro, com sua orgulhosa capital Nínive, ficariam esmagadas e devastadas debaixo do calcanhar de Babilônia. As nações reúnem e Deus derrama sobre elas a sua ira. E isso também pode prenunciar o juízo divino derramado na forma de 7 taças da ira de Deus sobre a terra em Apocalipse. Nesse mesmo texto, Deus declara que o mundo inteiro será consumido pelo fogo. Talvez se trate de uma predição do lago de fogo, no qual serão lançados todos os ímpios, deixando a terra purificada, conforme a descrição de Apocalipse 20 e 21. Então vemos que Deus, ao longo da história, os adversários, os inimigos do seu povo, foram todos derribados. Alguns, como nós já falamos, foram riscados do mapa, já não existem mais, porque a ira de Deus, ela veio de uma forma tão contundente que ninguém escapava. Então vemos aí Moabe, Amon, a Síria, né? Nós falamos sobre Nínive, que foi destruída. Então são cidades que não existem mais, porque Deus fez cair sobre elas a sua ira. Então é importante nós vermos que quando o homem não se deixa levar pela sua palavra, quando o homem nega a soberania de Deus, quando o homem nega que Deus é o Todo-Poderoso, certamente a sua queda é fatal. O seu destino é fatal. Aí vem uma promessa de restauração. Como nós já falamos ao longo desses estudos, que Deus sempre tem uma porta para aqueles que se arrependem, e Ele restaura
a sua aliança para com o homem. Tanto no tempo que se vive, ou que se viveu o povo, como nós estamos vivendo, como também no tempo vindouro, descrito ali no livro do Apocalipse, no qual Deus ele vai fazer justiça. E essa justiça ela é final. Essa justiça ela é a última. Essa justiça ela vem, como diz aqui, que ele vem purificar a terra, aonde nós estaremos habitando com o Senhor. Então nós vemos a importância de nós estarmos sempre diante do Senhor com sinceridade, sabendo que o Senhor lhe retribui a cada um segundo as suas obras. Que nós possamos estar vivendo em justiça, esperando sempre no Senhor, mesmo em meio à adversidade, em meio às tribulações, nunca venhamos a abandonar a nossa fé, a abandonar o verdadeiro culto a Deus. Que infelizmente em muitos lugares hoje já não se faz mais um verdadeiro culto, não se faz mais uma verdadeira adoração a Deus, mas que nós possamos permanecer adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, fazendo o que é reto aos olhos de Deus, para que as nossas ações não venham provocar a ira de Deus, para que a mão de Deus não venha pesar sobre as nossas vidas, mas que nós sejamos justificados pelo Senhor a cada momento da nossa vida. Então que nós fiquemos com esse ensinamento do profeta Sofonias, sabendo que tudo está próximo de se findar. Deus, Ele quer de nós um posicionamento como um povo santo, como um povo adquirido, como um povo zeloso e de boas obras. Que a injustiça não faça parte do nosso vocabulário. Que possamos viver em irmandade, em fraternidade, em paz uns com os outros, para que Deus, quando Jesus vier nos buscar, Ele nos ache fazendo assim. E aí certamente será somente gozo para nós, aprovação da parte de Deus para com as nossas vidas.